Olá, hoje estamos aqui com a professora Lucinéia Pacheco, que também é uma English Teacher. E nós vamos conversar um pouquinho com ela para sabermos, né, a opinião que ela tem sobre as diversas nuances aí de ser um English Teacher hoje em dia no Brasil e também conhecer um pouquinho mais a história pessoal de vida dela. Lucinéia, seja muito bem-vinda ao nosso canal e pode se sentir à vontade aí para falar o que você quiser sobre você, se apresentar, tudo mais. Então, eu que agradeço, né, Doris, o convite. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho também sobre essa experiência, minha experiência pautada na escola pública, né? É, faz muito tempo, então, que eu trabalho, que eu leciono na escola pública. É, eu comecei fazendo pedagogia aqui em Canoinhas e achei que era muito teórico. Daí não gostei mais e então eu busquei letras, né? Pensei, não, é o que está disponível e assim, a gente tem que pensar também enquanto geração, né? Era uma geração em que o magistério era como se você, enquanto mulher, né, o que estava mais fácil era o magistério. Era como se outras profissões não fossem convencionais assim para a mulher. E eu lembro que quando eu estudei no Santa Cruz a vida toda, né, desde o meu segundo ano, o primeiro ano eu fiz aqui no Cabral, que é a escola vizinha aqui né, aqui também. E eu estudei no Santa Cruz. Quando eu terminei o ensino médio, eu lembro que, né, surgiu então essa possibilidade. As pessoas estavam começando a falar sobre tecnologia, né, e sobre computação e tal. E eu lembro que eu fui até Curitiba e fiz a inscrição na Federal do Paraná, a inscrição. Mas assim, né, era tudo muito complicado, então você teria que ir lá fazer a inscrição. Depois disso, você teria que ir lá buscar a carteirinha de inscrição para que você pudesse fazer o vestibular. Só que daí já veio toda uma outra história. Eu lembro assim que os meus pais, a minha vizinha foi junto, que ela também tinha pretensão, também queria estudar lá. E daí começaram a falar, nossa, que lá tinha muito roubo e muita coisa, e todo mundo já ficou apavorado. Como se fosse, nossa, né, imaginar assim, uma, uma mulher de 17 anos, né, uma criança, eles não sei se eles consideravam uma mulher ou uma criança de 17 anos, mas parecia assim que a escola, que a Universidade Federal estava muito distante mesmo, né? Parece assim que a gente estava muito no interior. Esses 160 quilômetros que hoje tem de Curitiba, parece que há algum tempo atrás era muito mais, né? Principalmente aos olhos dos nossos pais. Então, eu pensei, não, não posso fazer nada na área da computação, é muito perigoso estar em Curitiba. Eu voltei, a minha colega voltou, a gente não foi fazer, não pegou essa carteirinha de inscrição, não lembro ao certo como que era o processo, mas a gente acabou não pegando, né? E, né, foi essa primeira desistência. Então tinha a UNC, o UNC oferecia o curso de pedagogia, né? Então vai, tenta o magistério, mas eu não tinha assim grandes aspirações, não pensava, não me via como professora. Fiz então o curso de pedagogia, achei muito teórico, mas eu sempre gostei muito da comunicação, né? Sempre gostei muito assim da palavra, né? E fui fazer o curso de letras né, em União da Vitória, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a Faculdade Estadual, que é bem conhecida aqui na nossa região. E eu tive assim bons professores lá, né? E esse encantamento com as letras continuou. Eu não tinha eu não gosto, não assim que eu não gostasse de inglês, mas o inglês para mim sempre foi muito difícil. Né? E claro, se você vai fazer a faculdade de letras, o inglês está ali também. Mas eu tive também bons professores de inglês. Eles incentivaram bastante, trabalhavam muito essa metodologia do ensino da língua inglesa. E quando eu comecei a trabalhar, né, que daí então a gente fazia esses testes seletivos no estado e tal, no município, eu percebi que tinha muito mais aulas de inglês do que de língua portuguesa e literatura. Então eu comecei a investir muito mais no inglês, né, enquanto formação. E daí eu gostei, né? Comecei a gostar, comecei a estudar, né? A gente percebe que o inglês da licenciatura, não por falta de vontade dos professores, mas ele não é suficiente, né? E o inglês, você sabe, né, Doris, é contínuo, né? Você estuda o tempo todo. Então eu estudei em algumas escolas aqui,
né, em outras escolas aqui da cidade, outras escolas de línguas. E agora estou aqui, né, na New Way com a Teacher Doris. Realmente, o que você falou sobre o estudo contínuo é verdade. A gente passa a vida inteira estudando e ainda não sabe tudo. Mas é engraçado, porque na nossa própria língua, né, a gente também não conhece todo o vocabulário, todas as estruturas e as formas que se pode usar na língua escrita e falada. Então é bem interessante e muito desafiador também, né? Mas isso é muito bom. Interessante, eu não sabia dessa tua história de vida aí do tempo de faculdade. Bem legal. E você começou, então, já há um tempo, né, trabalhar na sala de aula. O que que você diria assim, comparando todos esses anos, né, dentro da tua carreira? Você acha que mudou muito, que os teachers, principalmente no âmbito da escola pública, eles têm muitos desafios? Os desafios são outros hoje ou continuam sendo os mesmos? Então, quando eu comecei, né, quando eu comecei a trabalhar com o inglês, ou você tinha, né, você tinha essa possibilidade, você fazia o curso, claro, e você pode ser, né, também um autodidata, mas para que você fosse um autodidata, exigia muito mais esforço do que hoje. Porque eu lembro que a gente ficava esperando algumas. Eu sei que era possível comprar um CD, tinha a música e um locutor fazia a tradução daquela música. Era uma das possibilidades de você aprender. Ou então você pegava um dicionário, né, o dicionário lá físico, e tinha transcrição fonética. E isso te ajudava também, né, no momento ali do speaking. E eu vejo assim que então teve hoje, né, se a gente pensar, a tecnologia trouxe vários apps e tal, isso daí ajuda bastante. Eu vejo também que quando a gente pensa, né, no cinema, essa produção cinematográfica também eu vejo assim que ela auxilia muito, né, o nosso estudo, nosso professores, e também facilita bastante a vida do aluno, né? Uh, Quanto aos professores, né, o trabalho do professor, se a gente for pensar, ele também, de alguma forma, ele acabou sendo beneficiado por isso. Só que, ao mesmo tempo, Teacher Doris, o que, que acontece? O nosso aluno ele é muito exigente, ele é o efêmero, é o imediatismo. Então, a gente propõe uma música para eles. Né? O Adão até conversou sobre isso. Né? Às vezes, você propõe uma música e essa música ela não vai chamar a atenção dos alunos, porque eles querem outro tipo, eles são ecléticos, então você não consegue atingir todos os alunos. E eles fazem caras e bocas, porque eles não gostam disso, ou não gostam daquilo, né? Então, há 20 anos, se eu levasse uma música para a sala de aula, não tinha esse padrão de exigência. Era a música que eu, teacher, escolhi. Pronto. Nossa, uma oportunidade de aprender inglês de uma forma dinâmica e lúdica. Hoje, não é mais, é muito difícil ter essa ludicidade. Né? É muito difícil você conseguir fazer com que o teu aluno goste mesmo, né, desse inglês enquanto aprendizado. Só que o que a gente percebe é que muitos alunos também se utilizam desses recursos tecnológicos e, assim, nós temos, né, na escola que eu trabalho, aqui no Almirante Barroso, nós temos alunos que eles conseguem se comunicar muito bem se utilizando de todos esses recursos. Então, isso daí também mudou bastante, né? Mudou bastante. Eu vejo assim que antes o aprender inglês ele era mais difícil, mas talvez não sei se era mais não sei se ele era mais prazeroso, porque era como se fosse uma conquista, né? Nesse sentido. Não sei se eu consegui me expressar bem. Eu acho que deu para entender bem o que você quer falar. Realmente porque o acesso ao inglês no passado ele era mais difícil, então realmente era uma conquista muito grande. E hoje, por essa acessibilidade ser muito maior, as pessoas têm essa falsa impressão de que é mais fácil. Porque, na verdade, existem algumas coisas, né? Nisso tudo que você tem a facilidade de ter mais acesso à língua em si. Porém, a dificuldade de conquistar essa língua, né, ela continua sendo a mesma.
né? Então, a gente tem a falsa impressão de que é tudo mais simples hoje. De uma certa forma, sim, mas não podemos esquecer também de que é um pouquinho dificultoso a gente conquistar essa fluência tão desejada e almejada na língua. Como você diria, por exemplo, você que é uma pessoa que está constantemente, né, investindo na tua formação e tal, eu sei de uma experiência que você teve ano passado, você participou de um curso, treinamento, né, você foi agraciada com essa oportunidade de ir para o Canadá. O que você poderia contar um pouquinho sobre essa tua oportunidade no Canadá? Como foi isso para você? Então, essa minha oportunidade, ela veio através da escola pública, né? Então, às vezes também eu vejo que muitos professores acabam reclamando dessa falta de oportunidade, mas elas existem, né? Elas existem. E assim, além dessa oportunidade, eu vejo assim que o aperfeiçoamento ele está disponível. Às vezes a gente fica muito dependendo também do Estado, para que o Estado, né? Para que o Estado de alguma forma subsidie isso. Mas às vezes tem que partir de você, né? Então, assim, toda vez que eu pensei, não, eu tenho que estudar inglês, eu não fiquei esperando isso do Estado. Mas eu também, ao mesmo tempo, estava sempre atenta a todas as outras oportunidades. Então, assim, saiu um edital, estava lá participando. E eu acho que a gente tem que também pensar assim, não é no primeiro edital que você consegue, que você é selecionado. Porque você faz você não. Tá, você faz, você espera uma devolutiva. No que eu falei? No segundo, no terceiro, às vezes é só no quarto que você consegue, né? Que você consegue atingir ali todos os pré-requisitos. Então, é, essa oportunidade então foi através do edital 2019 da CAPES. Então, participamos eu imagino que 1.090 professores, que eles falaram em torno disso, e 90 professores foram contemplados. Daí veio a pandemia, então no ano passado então, eu fiquei esses 2 meses no Canadá. O que, falando, claro, foi uma experiência, que eu avaliei aspectos culturais interessantes. Eu voltei assim com essa bagagem mesmo, valorizando também o que o nosso país tem de bom, que às vezes a gente acaba não percebendo isso, não sei porquê, né? É a síndrome do cachorro vira-lata, né? São pessoas assim, um povo muito respeitoso mesmo, né? Existe toda uma organização que acontece, de repente as coisas acontecem. Aqui no Brasil é tudo mais demorado. E pensando na educação, né? O que faz com que a educação eles consigam então assim exportar a educação, né? Que é isso que eles exportam, a educação. Seria assim, é esse contínuo. Então, quando a gente pensa no inglês também, é o contínuo. É você, tá, mas talvez você não consegue a pronúncia correta na primeira vez, é na segunda, na terceira. E o brasileiro ele é muito imediatista. Né, ele é muito imediatista, e a gente chegou à conclusão, até assim, lá, nós, esses 90 professores brasileiros que estavam lá, e mais alguns professores brasileiros que também ministraram o curso em algum momento, é que o brasileiro ele é estressado. Ele é estressado, ele não consegue se organizar quando algo não deu errado, quando algo não dá certo, né? E eu acho que a gente tem que repensar isso. E assim, não deu certo, por que não deu certo? Mas isso daí isso não significa que nunca vai dar certo, né? Então, tem todas essas questões aí que eu vi que eu também sou estressada, por mais que eu seja uma pessoa, uma prof calma, mas em alguns momentos eu sou estressada e assim, todo o ambiente faz com que você seja assim. Isso daí trabalhando com língua portuguesa, trabalhando com inglês e tal, então isso acontece. E falando, né, do treinamento mesmo em inglês, olha só, a gente fala muito dessa imersão, ou às vezes algumas escolas de inglês, né, teacher, vendem aquele pacote. Nós temos professores nativos. E olha só, o que eu vivenciei é um recorte daquilo que eu vivenciei. Então, eu tinha a teacher Rachel, que é do Canadá, então, né, do Canadá mesmo. Eu tive a teacher Laura,
que é americana, mas já vive há um bom tempo no Canadá. E eu tive a teacher Catarina. Catarina, ela é da Croácia. Né? Eu tive essas 3 teachers. E a teacher que eu mais me identifiquei foi a teacher croata. Não foi a nativa. Por quê? Porque ela tinha assim, toda uma didática, e talvez até porque eu me considero uma teacher mais tradicional, talvez, mais didática mesmo. Eu me identifiquei muito com ela. E quando a gente tinha dúvidas, assim, nós perguntávamos para as outras teachers, principalmente a teacher, todas elas eram ótimas. Mas assim, a gente perguntava então a gente queria entender uma preposition. E a gente perguntava para a teacher Rachel, que era lá do Canadá, ela disse: good questions, but I don't know. Né? E a teacher croata, ela dizia assim, não, por essa razão, sabe? Isso daí me chamou bastante atenção, né? E eu não tinha essa noção, né? Então isso foi interessante também, né? Quanto à língua, né, no começo, eu acho que tem assim um período de 2 semanas que parece que você não tem nem o inglês intermediário, né? Daí depois você vai percebendo que às vezes não é isso, que esse inglês vai surgir. Eu lembro que a teacher falou, don't be panic. The English goes. Né? E foi isso que aconteceu. Ele vem, o inglês vem. Né? Então, assim, fica calmo. O nativo ele vai te entender, ele vai ser paciente, claro, né? Você não está brincando ali, ele percebe isso. E, né, o inglês ele vai acontecer, daí 2 semanas depois você percebe, não, eu sei, nossa, era isso, nossa, o que eles quiseram falar na semana passada foi isso, é tão óbvio, né? Até conversei com a teacher, a gente aprende large numbers, né? E eles não falam, eles falam os números unidade por unidade. Então, assim, isso é cultural, não é porque você não sabe o inglês, isso é uma questão cultural, né? Então, isso tudo é interessante. A imersão, dizer assim que só a imersão faz com que você aprenda inglês. Não, não é isso. Tem todo um outro preparo. Eu acho assim que o nosso cérebro ele vai trabalhando mesmo para que isso aconteça. Então, por isso que é tão importante, né, esse sentar, esse contínuo mesmo, né, na aprendizagem da língua inglesa. Por mais que às vezes eu vejo assim que alguns alunos comentam, colegas comentam, mas eu desisto do curso porque parece que eu só aprendi 2 palavras, o meu nível já é avançado e eu não aprendo mais nada. Mas não existe isso, né? É essa prática, né? É diferente, não é uma técnica, né? É esse contínuo que eu acho que a gente sempre tem que valorizar. Bem interessante tudo que você colocou aí, e principalmente esses 2 pontos, né, dos pacotes, de dizer que o professor nativo, às vezes, ele pode fazer uma grande diferença no aprendizado ou não, né? Depende muito, porque o que a gente vê hoje é muita propaganda e pouca eficiência na realidade. De todo esse aspecto aí de sala de aula, você diria que, vamos supor, um curso que fosse específico para professores, para ajudar os professores a captar melhor, né, a atenção dos alunos, manter por um tempo maior essa atenção e ter um domínio um pouquinho melhor e maior da sala de aula. Seria um curso interessante para professores da língua inglesa? Eu acredito que sim, né? Claro, eu imagino que os meus colegas também estejam buscando isso, né? O tempo todo. Quando a gente faz, até o Adão, que é colega também, colega de trabalho, ele comentou sobre isso. Às vezes o professor, quando ele faz o concurso público, ele senta em cima daquele concurso e é como se ele não se autodesafiasse mais e fica reclamando do sistema, né? E essas reclamações, então assim, isso daí pode
sai político, sai governador, entra presidente, e as reclamações continuam no serviço público. Mas também cabe, né, aquilo que eu já falei, esse autoinvestimento é importante, esse autodesafio, né? E quando eu vejo assim que falta menos, eu já estou há bastante tempo trabalhando, e eu me autodesafiei, pensei, não, como que eu não posso fazer agora, ter essa oportunidade, viver essa experiência que eu vivi, né? Depois dos 40 anos, então, eu me vi em outro país e tal, e fiz intercâmbio, sim, fiz intercâmbio. Voltei pensando em como que é o sistema de educação canadense, aquilo que eu já falei, o que faz com que se diferencie, talvez, o nosso é a continuidade. Então, assim, no início do ano vai ter esses objetivos, o que você quer do teu aluno, isso fica muito claro, o aluno sabe disso, o pedagógico sabe disso, o pai sabe disso e você sabe disso. Então, assim, é uma responsabilidade compartilhada. E se não deu certo aquele objetivo, você também compartilha a responsabilidade. Tá, mas o professor fez o que deveria de ser feito, o aluno fez, a família fez, a escola, enquanto projeto pedagógico, fez também, né? E é isso, eu vejo assim que sempre a gente tem que estar buscando, né? Não tem como sentar em cima do concurso, né? E a gente sabe que precisa, esse estudo é constante, o aperfeiçoamento é constante. Eu faço parte de uma escola que sempre, nós, enquanto escola, no Almirante Barroso, é sempre uma escola assim que eles dizem, escola pioneira para isso, escola pioneira para aquilo. E a gente sempre teve curso de aperfeiçoamento, mas também tinha alguém lá na direção, na liderança, sempre dizendo, não, nós aceitamos o desafio. Alguns professores entram de cabeça, outros não, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que tentar esse engajamento, isso é importante, né? Perfeito, Lucinéia. Uma coisa que eu gostaria de comentar também com você. Há um tempo você veio complementar e aperfeiçoar um pouquinho mais o teu inglês aqui na New Way. E, de alguma forma, você acha, apesar de você já ter, né, um nível mais avançado do inglês, você acha que alguma coisa na forma como eu trabalho, sendo teacher dentro da sala de aula, te ajudou de alguma forma na tua maneira de dar aula também? Ou foi só alguma coisa que impactou você pessoalmente? Então, esse impacto pessoal, assim, muito forte, porque a teacher é um oráculo, né? Ela sabe tudo se você, né? Então, assim, tudo. Ou vem, assim, aquele momento, insight, assim, na hora, ela já lembra, então isso daí, nossa, eu vejo, assim, que como a gente tem que valorizar, né? Porque é aqui da nossa terra, né? É prof daqui e tal. E assim, o que me impactou assim é que ela tem uma maneira simples. Eu também gosto do básico, né? É uma maneira simples de fazer com que esse inglês ele vá fluindo, né? Isso daí é muito interessante enquanto processo, né? E também eu vejo que essa é a opinião também do grupo de colegas, né? Do nosso grupinho ali, as classmates, né? Que a gente faz esse inglês, nós somos em 4, né? O nível adulto e tal. Então, essa didática da Teacher Doris assim, é muito interessante, porque ela trabalha ela prepara, a gente percebe que ela prepara a aula, ela não confia só em tudo isso, né? Porque em algum momento tem que surgir, então assim, tem alguma pauta, né? Tem uma pauta. A partir daquela pauta a gente vai conversando, conversando, conversando. Eu acho que isso daí assim é bem interessante. Na escola, né? Tipo assim, eu pensando na escola, esse tipo de discussão é mais difícil, né? Você promover esse tipo de discussão, até porque é um grupo maior, né? E assim, a gente, enquanto professor de inglês de escola pública, a gente tem que tentar convencer aquele aluno que ele acha que o inglês não é para ele, sabe? Ele acha assim que ou ele não precisa, ou então ele se subestima, né? Então, na escola é diferente, só que o fato de você estar aqui na quinta-feira e ficar 1 hora e meia falando inglês,
É claro que isso daí ele vai trazer, eu talvez não perceba na sexta-feira, que é o dia que eu estou lá dando aula para o meu aluno, mas nesse processo todo a gente percebe isso, né? A tua didática, ela acaba dialogando com a minha didática, né? Que ótimo, é sempre a intenção da gente é essa, realmente ajudar de todas as formas, né, os alunos e os alunos que são professores a melhorar, a crescer como profissional e como pessoa também. Outra coisa que eu queria falar, agora ainda falando aqui da Teacher Doris, né? Porque nós somos um grupo de quatro meninas, né? Nós somos as 4 girls, nós somos as 4 meninas. Nós temos assim profissões bem diferentes. E a conversa rende, né? É isso que eu acho. Então, assim, a Teacher Doris ela consegue contextualizar o inglês e deixar para cada uma de nós, né, aquele vocabulário prático. Então, acho que isso é assim, nossa, é muito especial assim na tua aula. Só agradecer os comentários aí, né? Então, aproveitando o gancho aqui da Lucinéia, se você, English Teacher, está aí um pouquinho frustrado, um pouquinho frustrada com a maneira como as coisas estão andando para você, me acredite, eu vou te ajudar no decorrer do período de 2024 a aprender técnicas e desenvolver maneiras de administrar melhor a tua sala de aula, conseguir captar mais a atenção dos alunos e ainda por cima dar uma aula da qual você fique bem satisfeito no final, sem muito estresse, já que o estresse está em todo local, né? O perfil do brasileiro é ser estressado. Lucinéia, se você quiser complementar com alguma opinião final, eu quero já agradecer a tua presença aqui, né? Dizer que estaremos sempre abertos, né, a pedidos, a sugestões, enfim, que você possa também, de certa forma, estar contribuindo aqui para o nosso canal Teacher A+. Thank you very much. Então, eu agradeço, né, novamente essa oportunidade. Eu vejo assim que eu tenho colegas aí que vão abraçar essa causa também, Teacher Doris, né, com você. E assim, já na expectativa aí, né, o que vai vir aí com a Teacher Doris. Obrigada. Bye, bye. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixe aquele like e façam os seus comentários, os seus questionamentos, que nós estaremos aqui tentando responder a todos.